Olá, internautas! Hoje é dia 21 de janeiro de 2020, uma terça-feira, e estamos aqui com o encontro marcado, eu, Carlos Alberto Alves, e vocês, internautas, que nos acompanham e nos estimulam a analisar as notícias que são destaques no dia anterior. Aí vamos começar pelo programa Roda Viva, que ontem entrevistou o ministro Sérgio Moro. E esse programa tem um formato interessante que coloca no centro das atenções do entrevistado e uma bancada de jornalistas que lhes dirigem perguntas as mais diversas, como foi feito com o Sérgio Moro. Questionamento, poucos. Faz-se a pergunta, cria-se a expectativa da resposta e a resposta é aceita como verdadeira e pronto. Não se aprofunda a questão. Mas foi importante para a gente perceber, lendo o que foi falado e o que não foi falado, qual a expectativa que Sérgio Moro gera em camadas diversas da sociedade, principalmente aquelas que querem vê-lo como herói nacional. Sérgio Moro foi questionado sobre as mazelas do governo Bolsonaro, silenciou, não tocou no assunto do Laranjal, do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo e presidente do PSL de Minas, onde se teve a primeira notícia a respeito disso, e aí se espalhou pelo resto do país. Laranjal do PSL é grande. O Bolsonaro lavou as mãos, fingiu que acabou com o PSL e levou para outro partido está tentando levar para outro partido aqueles que o apoiam lá no PSL, para esvaziar o partido. É um cuidado. Sérgio Moro não quis saber desse assunto. Roberto Alvim, falando sobre o nazismo, de jeito nenhum, nada a dizer. E a questão da Secretaria de Comunicação também não. Nos pontos polêmicos se esquivou com o argumento de que não critica publicamente o chefe dele. Quer dizer que deve haver alguma crítica interna, mas externa, nenhuma. E além disso, as perguntas que foram feitas com relação ao que Intercept Brasil denunciou do Sérgio Moro, sendo um aliado do Ministério Público Federal para produzir provas e condenar um investigado dele, também mereceu o seguinte argumento, a seguinte fala: bobejerada, não quer dizer nada isso aí, não tenho culpa nenhuma. Não havia ali nenhum advogado para poder questionar o que ele estava falando. Então passou por verdadeiro e também ninguém questionou. Sérgio Moro, que quando o juiz fazia comentários políticos todos os dias sobre o que acontecia no país, inclusive com o PowerPoint sendo elaborado e apresentado por Deltan Delanou, e ali nós vimos o jeito de condenar alguém sem que a prova concreta existisse. Bom, ele que era o comentarista da política do dia a dia, quando o ministro resolveu não ser mais esse tipo de figura, porque ele quer, na verdade, ser o político ungido no lugar do Bolsonaro, passando pela sua unção também como ministro do Supremo Tribunal Federal. São passos medidos, são passos bem pensados, treinados, que ele foi ontem no programa Roda Viva e fez uso correto daquilo que ele foi informado. Agora, cabe a nós analisarmos as coisas com o ponto de vista que merece ser analisado. Qual é o propósito? Qual é o propósito do Sérgio Moro? Muito bem, nós vamos acompanhar isso aí no dia a dia, mais comentários vamos fazer sobre esse assunto. E uma questão importante é que nesses dias aí agora, quando o Roberto Alvim usou um vídeo para expressar com palavras identificadas com o nazismo, o que mais se ouviu é que a democracia não corre risco. Toda vez que você ver alguém com posicionamento nazista falando algo para atingir o público, a democracia corre risco. Ela só não corre risco se esse público que falar não tiver uma influência direta dentro daqueles que governam. Aí é uma questão de opinião que se deve respeitar no aspecto da democracia. Nem comentar a gente precisa dizer que democracia corre risco.
quando você fala isso, é porque esse risco está no bolso do governo, como o Roberto Alvim. Ele não chegou lá sozinho, foi indicado por alguém. E ao ser indicado, aí sim nós temos que tomar cuidado e estabelecer as regras que nos conduzam a cada vez mais o fortalecimento da democracia. Não se resolve nada num país que não seja através da democracia. É um sistema falho? Tem erros? Tem. Claro que tem. Ninguém é tolo de dizer que não. Mas pior do que isso é estabelecer que a ditadura resolve tudo. Resolve com a paz dos cemitérios, com aquela que liquida seus adversários, com aquelas que não aceitam a opinião de ninguém. Então vamos tomar cuidado com isso. E aqui em Passos está acontecendo um espetáculo interessante. Os idosos que são transportados pela empresa de ônibus circular da cidade, hoje a CAF, estão sendo recadastrados para trocar a carteirinha, porque pelo que nós estamos percebendo, a CAF vai se estabelecendo. E sem que a questão que ela veio resolver seja resolvida de verdade, que é a licitação para o transporte público da cidade. O preço está aí, R$ 3,30. Os 6 meses estão vencendo. E a gente tenta falar lá na Secretaria de Planejamento, não consegue acolhida. Mas nós vamos lá para saber que situação é essa da licitação. Mas voltando ao tema, os idosos estão chegando lá na garagem da CAF, que é perto do SAI, lá no Nossa Senhora Aparecida, tipo 6 horas da manhã. Alguns chegam às 6 horas da manhã, não recebem a senha para poder ser atendido naquela parte do dia, e voltam para casa, voltam ao meio-dia e ficam até 6 horas da tarde. Isso é uma coisa que não deveria acontecer, porque a estrutura oferecida para atender é até ágil, 2 pessoas que atendem em cerca de mais de 1.000 pessoas por dia, com certeza. Então, isso aí que está acontecendo poderia ter o prazo mais dilatado para ir chamando os idosos passo a passo para que não sofressem tanto na expectativa de ser atendido para ter a sua carteirinha e usufruir do direito de usar o ônibus gratuitamente. Outra questão, só está sendo renovada a carteirinha de quem tem 60 anos ou mais, 60 anos para frente. O deficiente físico, portador de necessidade especial, também tem direito, mas ele não está nesse enquadramento agora. Então tem deficiente físico indo lá e tendo que voltar para casa de mãos vazias. Isso podia ser avisado, isso podia ser colocado com clareza para que evitasse o transtorno das pessoas que têm necessidade especial ter que ir lá para poder fazer a sua carteirinha e não fazer. Muito bem, agora vocês vão ter uma notícia interessante que merece aplauso da gente. A Casa Rústica, o evento que vai acontecer no Mercado Municipal, onde o Mercado Municipal foi dividido como se fosse uma casa com os móveis todos rústicos, a partir do dia 23 e até o dia 26 de janeiro, mostrando para a população o poder da economia do móvel rústico. Já disse aqui que o móvel rústico é um móvel espetacular, não é um móvel barato, mas que pode compor aí a economia de Passos de uma maneira bem forte. Isso é importante porque é uma iniciativa deles, que a prefeitura não tem outro jeito não ser apoiar. E agora vai começar em fevereiro o cadastro na saúde, a renovação da carteirinha do SUS, e aqueles que não são cadastrados vão ser obrigados a cadastrarem, porque o recurso para Passos só vai vir para quem estiver cadastrado. Hoje o SUS é universal e o dinheiro que se recebe é baseado em ações e em relatórios que a Prefeitura passa ao Ministério da Saúde e vem sem checagem se há ou não aquelas pessoas para receber. É calculado pelo número de habitantes. Nesse caso vai ser calculado pelo número de cadastro que existir. E eu já ouvi uma prosa que não é boa. Lembra daquela história da fila, que nós vamos voltar nela? Que ela foi eliminada para poder dizer que diminuiu o tamanho dela, aquela fila foi encurtada e fez-se o recadastramento de uma maneira, está se fazendo o recadastramento
da maneira que a pessoa vai sentindo a necessidade de ir lá na sua unidade básica de saúde e aí se recadastra. Estão pensando em eliminar os que estão cadastrados e fazer de novo para atender a demanda do Ministério da Saúde. Eu não sei por quê. Se já está cadastrado, por que tem que cadastrar de novo? É só ampliar a base. É isso que a gente espera, a expectativa que a gente tem e que a Secretaria de Saúde não caminhe por esse lado tortuoso de tentar mascarar as coisas. Não é por aí que isso funciona. Vamos encerrando aqui hoje a nossa fala desse primeiro momento em que nos encontramos com você, internauta. Pedimos para que você se inscreva, notifique, dê o like, para que a gente cada vez mais se fortaleça e tenha aqui um instrumento de debate público, que é o papel do jornalista provocar.